Meu caro evangélico, preciso falar com você. Papai Lula quer você. Vou refazer, quer você não, ele quer o teu voto. Confere só o que disse o Lula no aniversário de 46 anos do PT, lá em Salvador, na Bahia. Quem é que está andando na periferia? Quem é que está disputando essa desgraça dessa mentira? Que a gente não vai combater ela se a gente estiver falando a verdade. Opa, peraí, precisei falar aqui agora, né? Lula e verdade, não sei se combina muito não, né? Eu acho que não, mas não é o ponto do vídeo, mas tive que fazer essa intervenção, né? Não sei se você acha aí que Lula combina com verdade, mano. Eu acho que não é mesmo? Vamos continuar. Então o PT precisa ir para a periferia, o PSB tem que ir para a periferia, o PCdoB tem que ir para a periferia, o PDT, a UNE tem que ir para a periferia, os... Para que o Lula já não tá falando nada com nada, né? Periferia. Eu fui olhar na transcrição do YouTube ali, o próprio YouTube não estava conseguindo entender algumas palavras. E olha que é IA, hein? Que loucura, que loucura. Conversar com o povo. Hoje, o que é o povo evangélico? E tanta gente veja evangélico. Vota, não vota. O que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? 90% dos evangélicos recebem os benefícios do governo. Corta aqui para essa informação tirada daquele lugar. Porque em nenhum lugar, em nenhum censo, em nada nesta terra habitada existe uma informação dessa. Esse é mais um daquelas informações que o Lula tira de nada do éter e começa a jogar. Só que ele está se esquecendo que ele não está mais ali no início dos anos 2000, né? Que toda mentira ela é procurada, ela é pesquisada e toda fake news vira a manchete. E assim, não vira a manchete no caso do PT, porque a gente sabe, né? Que a mídia realmente ela está mais à esquerda. Então vamos dizer assim, ele é um senhor de 80 anos e cometeu uma gafe, coitado dele. Mas ele é Lulinha, paz e amor, ele faz coração, ele é pai dos pobres, entendeu? 90%. Então o que nós precisamos não é esperar que um pastor fale bem de nós. Nós temos que ir lá. O Lula aqui faz um claro aceno e dentro desse pequeno texto aqui tem algumas informações que eu queria dividir com vocês para a gente poder falar. Primeira coisa que eu gostaria de comentar a respeito disso é o seguinte, é essa notícia aqui, ó. O Brasil tem recorde de evangélicos e menor número de católicos da história. É importante lembrar que o eleitorado do Lula, que é cristão, se considera cristão, é de maioria católica, tá? Dentre os evangélicos, dentre os protestantes, pentecostais, neopentecostais e demais denominações, a esquerda não tem tanta entrada. Então é por isso que o Lula está falando isso, porque ele quer o voto do evangélico. Por isso que eu chamei a atenção sua, do evangélico, para dizer o seguinte: primeiro, que você tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal. A meta do canal aqui é chegar a 1000 inscritos logo. Então, cara, deixa aí o like, se inscreve no canal. Se tiver já habilitado o hypar, tu hypa o vídeo, ajuda aí o canal para a gente continuar fazendo essas análises aqui. Se você estiver curtindo, é claro, né? Mas, voltando ao assunto. Então, a esquerda ela não tem muita entrada no meio protestante. Por isso, ela vai começar, na minha opinião, a cooptar determinados pastores, a fazer determinadas coalizões, nesse momento frágil do bolsonarismo, que há uma dissidência de um de outro, inclusive eles próprios, o núcleo, não se entendem, né? Michele, Eduardo, Carlos, o Nicolas, o Tarcísio, então eles estão ali, alguns fecham com um bonde, outros com outro, e não tem ninguém assim que é a unanimidade do grupo, né? Mas enfim, então, que o Lula vai tentar cooptar esses pastores, com certeza. Não, porque a gente... o pastor não fala bem da gente, a gente tem que esperar o pastor chegar lá. Cara, ninguém entra em igreja sem falar com o pastor. Não adianta, não tem, sem falar com o líder, né? Você não entra num lugar sem falar com o líder ali da organização. Então, obviamente, o Lula vai ter que procurar um pastor, e esse papo de que vamos esperar o pastor falar. Não, cara, você vai ter que falar com um pastor de igreja, e esse pastor vai ter que ouvir você, e ele vai decidir se vai ou não dar a entrada. Aí existe um problema crucial, na minha opinião, né? Que é se o pastor vai ou não aceitar ali
as opiniões do Lula, né, que virão claro, cheias de promessas, de boa vontade, mas no fundo a gente sabe que ele vai entregar, né? No fundo ele vai falar aquela frase, né? Depois vai entrar o grosso. Mas enfim, então, voltando aqui, existe aqui o censo demográfico de 2022, né? Que disse o seguinte, ó. O Lula falou em 90% dos evangélicos, né? A população evangélica aqui, ó, ela está em 47,4 milhões. Então, obviamente, se você tirar 90% disso aí, cara, dá mais ou menos 42 milhões de pessoas. O Lula chutou esse número, mas muito errado, assim, na lua. Não tem nenhuma comprovação, não tem nada dizendo que 90% dos evangélicos recebem programas sociais. Assim, é um número muito grande. E pasmem os senhores, exatamente o número que ele precisa, na minha opinião, um número mágico, para poder se sagrar vencedor na próxima eleição. Já que a população votante do Brasil é por meio de sobre 100 milhões de pessoas, né? Então, assim, a população votante no Brasil, 100 milhões de pessoas, ele arregimentando ali por volta desses 47 milhões ou 42 milhões, juntando com mais aquilo que ele já tem, né, de voz e tudo, os outros meios, meio católico, etc., cara, ele vai ganhar a eleição. Diria eu até ganhar no primeiro turno. Então, prevejo aí nos próximos meses uma campanha ostensiva do Lula nas igrejas protestantes, tentando aí arregimentar membros por meio dos pastores. É importante lembrar que ninguém vai lá conversar com um membro, com uma ovelha daquela denominação, se não tiver a anuência do seu líder, né? Você que é evangélico tá ligado no que eu tô falando, né? E aí, trazendo para isso tudo, tem uma outra informação que eu também queria trazer aqui, que é do Datafolha. Que o petismo ele predomina entre os católicos e o bolsonarismo, né, o espectro da direita, as pessoas que se identificam mais à direita, os evangélicos, com 47%. E o que isso quer dizer? Que o Lula, cara, ele está tentando hoje entrar numa seara que não é dele. A maioria dos pentecostais, a maioria dos neopentecostais, a maioria dos protestantes, no geral, eles se consideram à direita. Então, existe ali uma situação que é muito clara. O Lula está tentando ganhar o voto do evangélico. E ele vai fazer o que for possível nos próximos meses para tentar se colocar ali como primeira opção na cabeça do evangélico. Candidato Renan Santos tem que ficar de olho. Vou até ficar em tela cheia aqui, ó. Candidato Renan Santos precisa ficar de olho com essa informação do Lula. Esses comícios do Lula são muito bons para a gente poder entender os demais passos dos concorrentes. E para o Renan Santos hoje conversar com esse público evangélico, conversar com essas pessoas que estão à direita e que estão desiludidas com o bolsonarismo, que não são fanáticas, não são gados, e para falar mais claramente, tá? Todas as pessoas que eu converso evangélicas, tá claro que, porra, não data cristiano, data foda-se, não. Mas todas as pessoas que eu converso, aí eu tô falando uma coisa empírica, tá? Pessoas que eu converso, que eu falo, elas são muito abertas hoje a ouvir uma situação política, independentemente de lado, mas que seja contra o PT. E eu acho muito difícil que o Lula hoje convença um evangélico, ainda mais nesse período que a gente tem agora de mais ou menos 8 meses para a eleição, acho muito pouco provável que o Lula consiga converter, desculpa a palavra evangélico, difícil que ele converta você. Acho muito pouco provável que ele olhe para você e diga assim, não, eu vou converter o evangélico, eu vou chegar, ainda mais falando o que ele está falando. A gente não tem que esperar o pastor falar bem da gente. Cara, quem conversa com a ovelha é o pastor. Quem conversa com o fiel é o pastor. Claro que a pessoa vê uma coisa ou outra e tudo, mas é bem menos. Normalmente, há ali uma infiltração política por meio da anuência dos líderes, assim como foi na Igreja Católica, né? O socialismo fabiano, ele se instaurou dentro das igrejas como uma praga e isso foi acontecendo. Aí veio aquela questão da teologia da libertação e blá, 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 tudo que você já sabe aí, né? Enfim, se você não souber, a gente pode fazer um vídeo até sobre isso. Mas o ponto é, o Lula quer reconverter os evangélicos, né? Eu acho que não vai rolar. Eu acho que ele tá fazendo um trabalho muito tardio para isso. Então, é isso. O Lula quer você, evangélico, na verdade, ele quer o seu voto e ele vai fazer o que for possível e impossível para poder ter o teu voto. Até porque ele quer a reeleição e, principalmente,
ele vai fazer de tudo para jogar na sua cara e fazer com que você imagine, que você pense que você tem uma dívida de gratidão com ele. Portanto, não caia nessa. E ao Renan Santos aqui, é o único candidato de direita desse pleito, entre Caiado, Ratinho, Zema, Flávio Rachador, Bolsonaro, um aviso. Converse com o público evangélico. Eles têm grande poder de mudar a história dessa eleição. É um público grande, é um público engajado, mas infelizmente ainda está muito apegado ao bolsonarismo. E a ideia desse falso, desculpa o termo também, tá? Falso messianismo aplicado pelo Jair Bolsonaro. A partir do momento que ele entender que não há messianismo, que não há personalismo, que não há necessidade de tais práticas, ele vai começar a compreender que há outros caminhos. E esse caminho, no momento, a única via, chama-se Renan Antônio Ferreira dos Santos. É isso. Deixa o teu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações, hype o vídeo se tiver disponível para você hypar. Espero que você tenha gostado dessa análise e deixa na seção de comentários se você concorda, se você discorda de mim, beleza? Até a próxima.